Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o crítico de cinema Renato Silveira, do site Cinematório. Ele também é o atual presidente da Abracine, a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. E como é praxe aqui nessa coluna, vou direto à pergunta. Renato, qual é teu filme de cabeceira? Marden, muito obrigado pelo convite, um prazer participar aqui do seu canal. Bom, meu filme e meu livro de cabeceira, viu? É 2001, ó. Trouxe aqui, ó, DVD das antigas, né? Antigas. Aham. E o livro Aquela do embalagem Arthur C. de Clarke. aquela embalagem de papelão da É, Warner. exato. Então, eu acredito que o teu primeiro contato com esse filme tenha sido justamente em casa, né? Posso até estar Sim, enganado, mas como aqui mesmo em Curitiba, no ano passado, a gente exibiu o 2001 no cinema, no Cine Passeio. Ele ficou 3 semanas em cartaz, foi um grande sucesso, todas as sessões lotadas. Eu lembro também que antes disso, antes da pandemia, ele foi exibido na antiga seção de clássicos da Cinemark, também com muito sucesso. Eu vi esse filme, eu tenho uma história muito engraçada, curiosa com esse filme. Antes de ver esse filme, eu escutei esse filme, olha, porque quando esse filme foi lançado aqui no Brasil, no finalzinho dos anos 60, claro, eu era uma criança ainda e não tinha idade para ver esse filme no cinema. E eu tinha um primo naquela época que ia sempre na casa dos meus pais e ele era uns 10 anos mais velho do que eu. E ele tinha visto o 2001 no cinema e o filme explodiu a cabeça dele. Ele não parava de falar desse filme e um dia ele contou o filme inteiro para mim. Por isso que eu di então, quando eu assisti esse filme na TV, muitos anos depois, antes de ver em vídeo, eu vi na TV, o filme estava, assim, fresquinho na minha cabeça. Eu assisti ao filme lembrando dos relatos do meu primo. Como é que foi tua primeira experiência com 2001? olha só, que história legal, Marden. Olha, eu acredito que foi na TV também. Eu tenho alguma lembrança, assim, de ver na Globo, passando no Corujão, e depois isso quando eu era moleque ainda. Aí foi depois, assim, já assim no final da adolescência, que eu já estava mais interessado em seguir por esse caminho da crítica de cinema e do jornalismo, é que eu peguei para assistir de fato, né, eu peguei, se eu não me engano, na época ainda era VHS, ainda não tinha o DVD, e aí que eu comecei a me interessar e ficar cada vez mais intrigado pelo filme, né. Antes tinha só aquelas imagens, assim, porque ele isso eu tô falando ali do meio dos anos 90, né, então aquela altura, 2001 já era todo esse fenômeno que a gente conhece hoje, então as imagens, né, que são muito famosas, a trilha sonora, isso já tinha chegado para mim de algum modo. Mas foi só ali nesse momento que eu parei para assistir, começar a estudar o filme, entender mais o que que ele significava, é que aquilo foi fazendo, mais sentido, as coisas foram se encaixando e até hoje, cara, assim, cada vez que eu assisto é uma experiência nova que você percebe, novos significados, você faz outras leituras, né. E é legal você ter falado isso da experiência de ver no cinema, porque durante muito tempo eu queria ter essa experiência. Depois dessa primeira vez que eu vi o filme em casa, aí veio o DVD, veio o Blu-ray, a gente tem todas esses contatos diferentes com o filme, mas ainda faltava o cinema, né. E eu brincava que eu só queria, assim, eu só me sentiria realizado, só poderia atravessar a rua e ser atropelado por um carro se eu tivesse visto 2001 no cinema. Antes disso não poderia ter acontecido. E aí aconteceu, cara, olha só, 2013, né, no Cine Sesc, lá em São São Paulo, Paulo. teve aquela retrospectiva do Kubrick na mostra de cinema,
E aí eu fiz a viagem para poder ir até São Paulo, foi na mesma época que teve aquela exposição no Museu da Imagem e do Som, Eu fui a essa exposição, tá? fantástica, Fantástica, né, um fantástica. absurdo aquilo, foi uma experiência, assim, emocionante mesmo, de, sabe, verter lágrimas, assim, enquanto passeava ali pelos sets, né, que eles Uhum. recriaram e tudo. Então foi isso, aquele momento ali foi uma realização mesmo desse sonho que eu tinha de ver o filme no cinema, e com aquela cópia, maravilhosa no Cine Sesc, né, com aquela tela gigante, foi assim, uma das sessões memoráveis da minha vida. Depois eu revi o filme mais, acho que 2 vezes no cinema, nessa época aí da Cinemark, né, que fez esse programa de clássicos, e no Cine Humberto Mauro também, aqui em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ver mais uma vez. E é sempre uma experiência maravilhosa. 2001 foi o teu primeiro Kubrick ou você já tinha visto algum trabalho dele antes? Foi o primeiro Kubrick. E aí, a partir de então, eu fui atrás de tudo, né, que ele fez. Aí veio o Laranja Mecânica, o Iluminado, né, esses mais famosos. E aí eu fui regredindo para assistir os primeiros trabalhos, né, conhecer o que ele tinha feito antes. E eu sempre, todo mundo que me acompanha se sabe que é meu cineasta favorito, é um diretor que eu tenho tudo dele, tenho livros, pôster aqui em casa, tudo. Todas as edições em DVD, Blu-ray que Aí. tem, eu compro. Ah, Só tá faltando a 4K agora. uma coisa curiosa em relação, pelo menos foi muito curioso para mim na época, eu vi esse filme a primeira vez nos anos 70. Então, 2001 tinha toda aquela mítica do futuro, da virada do século, o século 21 que estava chegando. Hoje, 2001 é passado. É, Mas uma coisa que eu percebi, e eu acho que nesse ponto o Kubrick foi muito feliz, e eu vi esse filme, eu revi esse filme no final do ano passado, não tem nem um ano ainda que eu o revi, como ele continua atual. Mesmo você considerar os efeitos especiais, que a gente sabe que hoje qualquer coisa que você possa imaginar é possível fazer, mas mesmo nessa área de efeitos especiais, o filme ainda é muito impactante. E percebi algumas coisinhas que o Kubrick imaginou lá no final da década de 1960, quase 60 anos atrás, 55, 56 anos atrás, mas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, um tablet, né? Tem um tablet é. lá. Naquela época, nem o termo existia, nem se imaginava algo do tipo, mas tem uma espécie de tablet onde você anota tudo. E o que mais num primeiro momento, incomodou, mas tem que dar o desconto da idade que eu tinha. Eu era um garoto de 10, 11 anos quando eu vi esse filme a primeira vez. Eu não entendi bulhufas. Eu, vi- eu achei, eu me encantei pelo filme, e pelo visual. Não nego, eu achei o filme lindo, bonito. Nunca tinha visto nada parecido. E o filme me pegou por esse lado. E como você falou, a cada nova visita ao filme, a percepção ia mudando, ia mudando. Até hoje, eu revejo, é outro Marden, é outro filme para mim. Eu creio que com Uhum. você tenha sido algo parecido também. Sim, sim, sem dúvida. Tem esse maravilhamento por causa dos efeitos visuais, né, que eu acho que é algo que, se renova também ao longo do tempo, e eu acredito que muito disso se deve, Marden, à realização dos efeitos pelo pela questão prática, né, no set, com construção de cenários, com os efeitos ópticos, né, criados ali pelo Douglas Trumbull, né, aquela coisa que realmente marcou a época, né, e foi influente para tudo que veio depois, né, na ficção científica, que é um gênero que eu também sou fã absoluto. E acredito que também o que torna esse filme, que faz dele ter essa característica, né, de se ressignificar a cada vez que você vê, e ele não
ficar velho, né, ele ficar sempre atual, é porque ele traz esse aspecto abstrato, né, de você, eh, entrar naquele enigma da viagem para Júpiter. O que que é aquele monólito? O que que é esse sinal que os astronautas estão captando? O portal das estrelas, a sequência final, que é uma coisa que pode ser lida de N formas, né? O plano final, então, o que que é aquele bebê, né? Quem é aquele bebê? Então, assim, por ele ser por ser essa obra aberta, né, então acho que isso permite que você, a cada momento da sua vida que você tem contato com ele, ele ganhe um significado novo, ou pelo menos, assim, você faça conexões com coisas que estão acontecendo na sua vida ou na sociedade. Agora fala-se muito de inteligência artificial, mais atual que isso, né, o 2001 com o HAL 9000, Mil. não tem, né, e quando você vê ali as cenas do filme em que ele está interferindo, né, na missão, você faz conexões com o que a gente está discutindo hoje, não só em relação à inteligência artificial, enquanto comandos, né, que você dá, mas também dessa questão da vigilância, né, das câmeras o tempo todo acompanhando você. Então, não tem como, né? Cada vez que você visita o filme, realmente as conexões, são muito diretas, né, com o nosso cotidiano, apesar de 2001 já ter ficado aí 20 mais de 20 anos para trás. Eu li algumas coisas sobre o filme para nossa conversa hoje, e uma coisa que eu achei bem interessante é que quando o filme estreou nos Estados Unidos, em 1968, assim, de cara, ele não teve a receptividade que o estúdio esperava. Tanto é que os executivos do estúdio chegaram a pensar em tirar o filme de cartaz, porque não estava rendendo o que eles esperavam que iria render. Os donos de cinema é que se recusaram a tirar o filme de cartaz, porque alguns relataram que perceberam que tinha uma turma, assim, jovens adultos, digamos assim, na faixa dos 16 para 20 anos, que iam assistir ao filme com algum baseadinho, ou sob o efeito de algum baseado, justamente para entrar naquela viagem. E o Aham. filme, por ter tido esse tempo, né, gerou um boca a boca extremamente positivo, e o filme terminou se tornando um grande sucesso de bilheteria na época. Recebeu indicações ao Oscar no ano seguinte, ganhou um único Oscar, né, e não poderia ser diferente, de efeitos especiais. E se criou toda essa mítica que perdura até hoje sobre o filme. Inclusive, no ano seguinte, em 69, por conta do sucesso de 2001, se criou aquela fanfiction de que o Kubrick teria feito o filme da chegada do homem à Lua, justamente por ele ter recebido consultoria da NASA durante o 2001, né? Mas aí eu sempre digo para quem vem conversar comigo essa história: olha, nada a ver. Se aquele filme da chegada do Homem à Lua fosse do Kubrick, não seria daquele jeito. Não, de forma nenhuma. E aí É, eu vi recentemente Como Vender a Lua, que tem uma piadinha no filme justamente sobre essa história do suposto envolvimento do Kubrick com a filmagem da chegada do Homem à Lua, ou a falsa chegada do Homem à Lua. uhum. É, não, tem essa questão da época, né, que o filme foi feito, 68, né, um ano quente, né, culturalmente, politicamente, socialmente, então ainda teve essa coincidência que acho que acabou favorecendo mesmo a toda a mítica que se construiu a partir do lançamento. Isso do pessoal assistir ao filme, sob efeito de psicotrópicos, né, eu vi, cara, tem alguns anos, foi antes da pandemia, mas eu vi um vídeo que alguém fez lá nos Estados Unidos de uma exibição de uma pessoa que foi, acho que ela quis ter essa experiência, ela foi para uma sessão, chapada. E em um determinado momento ela se levanta da cadeira e começa a gritar com a tela, sabe. E é uma coisa
É uma coisa muito absurda, né, mas eu acho que é bem possível de o filme causar esse efeito, né, para Não, quem tá ali já não, ainda mais no nesse outro período, mundo. como você falou, né, contra a cultura, todas essas questões, essa ebulição da época, completamente aceitável. Sim, totalmente. Mas é, cara, isso é curioso, né, dessa fanfic aí do Kubrick ter encenado a chegada à Lua e tudo, enfim. Sei lá, tem tantas teorias da conspiração hoje em dia, né, mas acho que quem assistir ao 2001 vai ver que a Terra não é plana, então, pelo menos ali, essa teoria, o filme não corrobora com ela. E falando assim, você mencionou o fato da Terra não ser plana, tem aquela sequência inicial que é reverenciada e citada diversas vezes em muitos outros filmes, e a famosa elipse, né, que o filme apresenta. Eu escutei essa palavra pela primeira vez em referência ao 2001 e não entendi na época, não lembro quem, eu sei que me falaram: "Não, 2001 tem a mais fantástica elipse da história do cinema", e eu não tinha visto direito o 2001 a ponto de lembrar ou de reconhecer, e muito menos não fazia ideia do que era uma elipse, né. Claro, fui pesquisar, na época tinha as enciclopédias, tinha os grandes dicionários, mas aí mesmo assim, eu só tempos depois revendo o filme, eh, é que eu entendi, né, aquela passagem gigantesca de tempo que o filme apresenta no início. E aí aquela coisa que a gente estava conversando, cada nova visita ao filme tem alguma coisa. Se depois da nossa conversa eu for assistir esse filme novamente, seguramente vou encontrar, vou descobrir, vou perceber alguma coisa que eu não tinha visto ainda. Sim, sim. Essa elipse, ela, não é exagero nenhum, né, diz o tanto que ela é colocada como um ponto referencial na história do cinema, porque é um momento que te deixa eu me sinto, assim, literalmente sem fôlego mesmo, porque na hora que o primata ali, né, aquele símio joga o osso para cima, ele vai girando, girando, a música tá naquela crescente, e quando ele cai e tem o corte, né, um corte seco, Ficou. a gente é jogado no espaço, Nossa. num silêncio absoluto e depois vem o Danúbio Azul, né. É um momento que realmente, assim, é de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma complexidade, semiótica, né, que é fantástico. É só um gênio mesmo para pensar nisso, né, e com uma equipe de gênios também ao seu lado, né. Então acho que ali o Kubrick, todo mundo que trabalhou no filme, nossa, eles tiveram uma eu fico imaginando o momento que ele pensou nisso, sabe, durante a montagem. Imagina a criação desse momento, deve ter sido uma coisa, né, que a É. gente também fica fabulando agora, né. "Ai, nossa, eles devem ter, né". Às vezes foi uma coisa Hum, que foi na hora eles nem tiveram, assim, noção do impacto que aquilo teria, né. Mas é realmente um momento incrível. mas vendo a cena, eu acho que o Kubrick deve ter pensado ela antecipadamente, tipo assim, não iria jogar aquele osso para cima à É, toa, claro. para depois ele aquilo para mim foi mais do que pensado, né. Não, eu Uhum. vou atirar um osso para cima, vou fazer um corte depois e já levo todo mundo para o futuro, para uma estação espacial, uma aeronave, o que for, e É. dá Mas é legal de pensar como que isso foi, na época, porque hoje em dia com o digital, uhum. é bem mais tranquilo, né, Sim, você sim. montar as coisas e pensar e tudo. Imagina, na época que era tudo feito no filme ali, né, na moviola, né, a criação disso deve ter sido uma coisa muito peculiar mesmo. O E uma coisa também que, assim, explodiu minha cabeça depois que eu li uma interpretação sobre o que seria o monólito, né, é que aquela é uma coisa também que é muito simples, mas que você, a princípio pode não pensar. É aquele início que está tocando só a música, né,
Uhum. antes de vir a aurora do homem, né, que aí vem os primatas e tudo, toca só uma música, né, a tela toda preta, e só tocando a música, aquela introdução, né, para te deixar no clima. Eu vi uma análise de que a tela preta ali naquele momento é o monólito. A gente está olhando para o monólito, sabe, enquanto escuta a música. E cara, assim, hoje eu não consigo mais ver aquilo de outra forma. Quando começa o filme eu já tô pensando: "Cara, isso aqui é um monólito. Não, mas faz Como que eu todo não tinha pensado sentido. nisso antes", né. Eu também Faz, não, é. mas faz todo sentido. E você vê que a influência desse filme é absurda até hoje. Você falou essa interpretação sobre essa abertura com essa tela toda escura, eu lembrei agora automaticamente da abertura de Zona de Interesse, que também tem um começo assim, a tela completamente escura, alguns ruídos, alguns barulhinhos, e depois você Sim. entra de cara naquilo, né. Não sei se Aliás, sim, total. não E o Jonathan Glazer, para mim, é um dos mais, fiéis herdeiros do Kubrick, né. Acho que os filmes dele têm muito, assim, do estilo, assim, da atmosfera kubrickiana, sabe. Então eu acho que, com certeza dá para fazer essas lembranças, né, é. quando a gente assiste aos filmes dele. O Sob a Pele tem muito do 2001. Sim, adoro. Nossa, o Jonathan Glazer é muito bom. Uhum. Mas, Renato, eh, de que maneira ver esse filme, de que maneira esse filme mexeu com a tua vida como cinéfilo? Assim, com certeza você disse que a cabeça explodiu, ele abriu tua cabeça, mas assim, quem era o Renato antes e como ficou o Renato depois de 2001? Olha, uma boa pergunta, viu. Nunca tinha pensado numa resposta para isso, Marta, te confesso, mas eu, pensando agora aqui, eu diria que é um divisor de águas mesmo, é um momento quando eu vejo, de fato, 2001 pela primeira vez, e o filme mexe comigo, me intriga, eu acho que ali eu passo a ter um novo entendimento do que é o cinema, da potência que é o cinema. Não é só E história, né, acho que muita gente vê o cinema como histórias, né, contar uhum. histórias. Ali eu vi que poderia ser uma experiência muito maior do que isso, né, e que a história, ela é importante, claro, mas ela Não é não só não isso, é né? o principal do cinema, né. Então, eu diria que é isso, a partir dali eu comecei a ter um outro entendimento mesmo. A conversa está ótima, Renato, mas o tempo está terminando. Quem quiser acompanhar teus trabalhos, ler os teus textos, onde é que encontra Renato Silveira? Bom, pode me procurar lá no cinematório.com.br, é o site que eu criei em 2003, então já estamos aí, né, um bom tempo na estrada Pô, também, você podia ter criado e ele em 2001, né? não é? Pois é, eu perdi aí dois anos, mas podia mesmo. E, bom, lá não só tem textos, mas também tem podcasts, alguns vídeos eventualmente a gente faz, mas a nossa dedicação é mais aos podcasts e às críticas, em texto mesmo. Então, é só procurar a gente lá no site cinematório.com.br, nas redes sociais, @cinematório, tô por lá. Então, vou deixar aqui na descrição os links todos para quem quiser acompanhar os trabalhos do Renato. Obrigado, Renato. Ô Marden, obrigado você, sucesso aí com o canal, mais sucesso ainda, né, que eu sei que já acompanha há um tempo e eu sei o quanto que ele é prestigiado, e realmente, assim, um prazer enorme ter batido esse papo com você. Prazer foi meu e até o próximo Cinemarden.